Olá, tudo bem com você? Eu sou a professora Carla Guedes e vou trabalhar com vocês as disciplinas de História, Filosofia e Sociologia. Eu faço parte da equipe do TS8 Academics e eu vim aqui hoje conversar com vocês sobre um assunto que está muito na mídia, né? É isso mesmo, a epidemia do coronavírus, ou melhor, a pandemia do coronavírus, ou ainda quem diga a sindemia do coronavírus. É isso mesmo. Essa doença que chegou e mexeu com o cotidiano de todo mundo. Eu imagino que você, em algum momento nesses últimos meses, se perguntou como foi que tudo isso aconteceu. Você e milhares de pessoas na Terra se fizeram essa pergunta nos últimos meses. Mas se você for parar para pensar bem, milhões de pessoas fizeram essa mesma pergunta no decorrer da história. Sabe por quê? Porque essa não é a primeira vez que uma doença desconhecida chega e acaba com a vida da gente, mata milhares de pessoas, mexe com a economia, mexe com o cotidiano. Essa não é a primeira vez, outros momentos isso aconteceu. E por que a gente vai falar sobre isso agora? Porque provavelmente esse assunto vai estar na sua prova do Enem, né? Pode ser que esteja num item, pode ser que seja a proposta da redação, tá? Então, por isso, nós vamos conversar um pouco sobre essa questão tão séria que é a epidemia. Mas a pandemia, né? Mas antes de mais nada, vamos aqui definir o que é uma epidemia. Vamos lá. O que é epidemia, gente? É um surto de uma doença contagiosa, um surto periódico de uma doença infecciosa contagiosa numa determinada região, tá? Pode ser causada por uma bactéria, pode ser causada por um vírus, tá? O fato é que ela é restrita no tempo e no espaço. Isso é uma epidemia. Já a pandemia é essa epidemia que se alastrou. Ou seja, ela sai daquela região e ela se torna, em muitas situações, como essa que a gente está vivendo agora, global. Tá certo? Passa para o mundo inteiro. Principalmente no tempo em que você tem muito deslocamento de pessoas, né, entre os países e tal, isso aí é uma epidemia, tem boa chance de se tornar uma pandemia, que foi o que aconteceu agora, né? Bom, vamos lá. No decorrer da história, quando foi que isso aconteceu? Primeiro, assim, um registro importante, não é o primeiro, mas é um registro importante, foi o que ficou conhecido como peste de Atenas. Tá? Ela acontece no século V a.C., dura 3 anos, e foi descrita por um historiador chamado Tucídides, que escreveu também sobre a Guerra do Peloponeso, aquela famosa guerra entre as cidades-estado gregas, né, entre Atenas, Tebas, Esparta. Eles estão lá se digladiando, lutando, e aí depois vem os macedônicos, com o pai de Alexandre o Grande, domina tudo geral e tal. Pois é, no meio dessa confusão toda, está acontecendo ali essa peste que alguns cientistas florenses hoje chamam, que provavelmente dizem que foi uma epidemia de tifo, né? Outros dizem que foi febre tifoide, outros dizem que foi sarampo, mas olha, na verdade o que acontece é que matou 35% da população ali, tá bom, de Atenas naquele momento, fez com que as pessoas perdessem espaço ali para a guerra, tá bem? Então essa é uma das primeiras que acontece. Depois a mais famosa, né? Vou chamar a atenção para vocês. Também essa não é a primeira vez que a peste negra acontece, né? Que a peste bubônica na verdade acontece. Mas ela ficou conhecida como peste negra, especialmente nesse período aí do século XIV, entre 1347 e 1353. Isso mesmo, foram 6 anos. 6 anos de pandemia, tá? 6 anos. Ela vem ali do Oriente, entra ali pelos portos da Itália e se espalha rapidamente por toda a Europa. E essa peste negra matou nada mais, nada menos que 1/3 da população, mas acho que isso você já ouviu falar antes, né? Mas é importante colocar que foi tanta gente morta que não tinha pessoa para colher o que foi produzido. Então, o trigo, a cevada, o que foi plantado morria no pé porque não tinha quem fosse lá colher.
E, não, devido ao tempo que durou, muitas vezes você não tinha quem fosse lá e semeasse o campo novamente. Ou seja, qual a consequência disso? Uma crise absurda de comida. Consequentemente, uma crise absurda de inflação. Ou seja, mexeu com tudo essa doença, né? A peste negra foi avassaladora aí na Idade Média, finalzinho da Idade Média. Né? E andando um pouco mais no tempo, nós vamos ter uma outra epidemia que, de certa forma, pode até ser considerada uma pandemia, que foi a varíola. Também não é essa a primeira vez que a varíola aparece, mas vamos chamar atenção para este momento específico, né, da Idade Moderna, quando os colonizadores, os conquistadores espanhóis chegam ali na América Central, vão ter contato com os maias, astecas, né? Porque é o seguinte, gente, portugueses, os europeus de um modo geral, e até mesmo os africanos, tinham contato com a varíola. Então, eles tinham os anticorpos. Mas não havia habitante nativo da América que tivesse tido contato com a varíola. Então, quando a varíola chega, ela arrasa. Teve mais gente morrendo da doença do que de tiro. Muitas vezes a gente se pergunta como umas centenas de espanhóis conseguiram conquistar um povo tão bem estruturado como o Inca. Como foi que eles conseguiram isso? Né? Uma das artimanhas foi essa. O Cortés e o Pizarro, eles usaram o vírus da varíola. Né? E não tem, é incontável a quantidade de pessoas que morreu por causa disso. Né? Então a gente pode dizer que foi utilizado uma arma química. Né? A varíola foi usada como uma arma química contra os nativos americanos no momento da conquista espanhola da América Central. Sim, tranquilamente. Né? Bom, uma outra doença que também ela não surge nesse momento, aí no século XIX, mas vamos falar deste momento, porque é uma epidemia considerável, foi a cólera no século XIX. Né? A cólera ela é transmitida por uma bactéria e ela está na água contaminada. Contaminada de alguma forma uma pessoa que teve a cólera, né, pela saliva ou qualquer outra coisa assim, contamina alimentos, contamina a água e o que está vinculado, muito vinculado à cólera, neste e em outros momentos da história, e ainda hoje em dia, quando você tem aqui a colar uma epidemia de cólera, qual é o elemento que está primordialmente ali? É, sem dúvida alguma, falta de saneamento básico, falta de higiene, porque é isso que faz com que a bactéria da cólera se espalhe e faça um arraso, né? E aí a gente tem vários episódios da cólera, mas eu vou chamar a atenção de vocês aqui no norte do país, no século XIX, nós tivemos um surto, uma epidemia de cólera que matou muita gente, tá? Isso no século XIX. Hoje em dia, até mais simples de resolver a questão da cólera, tá? É questão saneamento básico, higiene, isolamento, antibiótico, resolve. Né? Então a cólera já não tem o mesmo potencial de pandemia que tinha antes, tá? Bom, mas vamos lá, continuando aí. No iníciozinho do século XX, já agora na era contemporânea, nós temos a gripe espanhola. Que de espanhola só tem um nome, porque na verdade ela surgiu nos Estados Unidos, né? E existe boa chance disso, né? Dela ter surgido nos Estados Unidos. Por que gripe espanhola? Porque ela se tornou famosa, né? Na divulgação lá da Espanha. A gripe espanhola matou muita gente no início do século XX, chegou aqui no Brasil em 1919, 1920 também, arrasou, matou muito, milhares de pessoas, quase na mesma medida que o coronavírus está matando agora, tá? Ela surge durante a Primeira Guerra Mundial, que é um outro momento assim de muita falta de higiene, muita acumulação de pessoas, né? E ela faz também um estrago na economia daquele tempo, tá certo? Ela fez um arraso lá em 1920, gripe espanhola. E agora mais próximo do nosso tempo, né? Vamos assim dizer, década de 60, 70 do século 20, nós vamos ter uma outra doença surgindo, a AIDS. Essa demorou um pouco as pessoas perceberem o que estava acontecendo, né? Mas a AIDS matou na década de 80 e 90 muita gente pelo mundo inteiro e ainda mata. A AIDS não tem cura, a AIDS é transmitida
basicamente por transfusão de sangue, relações sexuais e compartilhamento de objetos perfurantes, seringas, essas coisas assim, né? Por isso, o grupo de pessoas que compartilha drogas injetáveis é muito vulnerável para esse tipo de vírus. A AIDS, ela detona com o sistema imunológico da pessoa, detona. Né? As pessoas, uma gripezinha se torna uma coisa assim arrasadora para quem tem AIDS, para quem tem o vírus da AIDS, né? Ativo no seu organismo. E foi uma epidemia que assustou muita gente, tá? E ela ainda tem potencial para se tornar pandemia, se as pessoas não tomarem os devidos cuidados. Principalmente porque a AIDS não tem cura. Ela tem tratamento, ela melhora a qualidade de vida, mas ela não tem cura. Né? E aí a gente tem agora o coronavírus, tá certo? Que está fazendo esse arraso. Vou deixar, assim, por conta dos professores da biologia e tudo, trabalhar melhor o coronavírus, assim, nos seus detalhes específicos, porque é algo que está acontecendo agora, né? E é uma coisa muito, muito preocupante. Mas eu quero trazer agora para a questão da sociologia o termo sindemia. Né? O que é uma sindemia, gente? A sindemia é quando as condições sociais da pessoa, né, ou a condição mais vulnerável, amplia os efeitos da doença. Então a gente chama isso associação de várias doenças, vários problemas de saúde. E a condição social que agrava essa epidemia, nós chamamos isso de sindemia. E fica bem fácil de perceber a sindemia, né, nesse contexto do Brasil. Né? A gente vê que pessoas que são mais vulneráveis economicamente estão mais expostas ao perigo do coronavírus. Né? Quer seja porque não têm o acesso devido a um hospital, um tratamento, uma UTI, quer seja porque estão vivendo numa situação em que não é possível fazer um afastamento social adequado, ou por falta de acesso aos recursos, como álcool em gel ou outras coisas que possam vir a proteger, né? Outras EPIs que a gente chama, com a máscara, por exemplo. Tá? Pessoas que não podem fazer o isolamento social porque precisam trabalhar para sobreviver. Todas essas questões do contexto social somados à doença, né, a essa pandemia, os efeitos disso tudo, aí a gente chama de sindemia, ou seja, uma sinergia de situações, de contextos que agravam a pandemia para essa população mais vulnerável. Então, galera, eu espero ter ajudado vocês. Espero ver vocês nos próximos aulões, nas próximas dicas. Sociologia, filosofia, história, língua portuguesa, matemática, química, física, tudo à sua disposição, à disposição de um clique do seu mouse. Até mais ver.